Olá, igreja! Que bom, né, estarmos juntos aqui. Que bom ter essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração com vocês. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre nossa caminhada cristã. Como o Evangelho, ele exige da gente tudo ou nada. Queria que a gente começasse lendo um trechinho que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Ele vai dizer o seguinte: Então Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: Toda autoridade nos céus e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto ele é intitulado de A Grande Comissão. Esse é o grande chamado que é feito por Deus para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Quando a gente entende que Cristo é tudo em nosso viver, a gente passa a ser seus seguidores, seus imitadores, seus discípulos. E aí, na grande comissão, ele vai falar: sejam meus discípulos e vão ao mundo, preguem o Evangelho e façam novos discípulos. E lá no livro de João, capítulo 15, versículo 8, Jesus vai falar o seguinte: Meu Pai é glorificado nisso, em que vocês deem frutos. Dessa forma, vocês serão meus discípulos. Essa é uma questão chave na vida das pessoas que escolhem caminhar com Jesus. Ele vai dizer que ninguém que tem uma vida cristã estéril, que não dá frutos, que não reflete o caráter de Cristo, que não transforma a sua vida, que não influencia o meio em que vive, não pode se auto-intitular discípulo de Jesus. Talvez a gente até esteja aí naquela multidão de pessoas que querem ouvir Jesus falar, porque Jesus é um cara legal, tem mensagens legais, mas a gente não quer assumir a responsabilidade de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é dar frutos. Jesus nos faz um convite à responsabilidade. Ele nos chama para ter um relacionamento profundo com Ele. Dessa forma, a gente passa a refletir o caráter de Cristo e fazer Jesus conhecido através das nossas falas, das nossas atitudes, da nossa forma de agir, de pensar, de ajudar o próximo. E aí tem um ponto importante nesse tema, porque a gente tem vivido um momento que a gente tem, desvirtuado a compreensão do que é ser discípulo de Jesus. Quando a gente confunde a nossa vida espiritual e trata ela como uma vida de consumo. Eu vou para a igreja para consumir tudo aquilo que aquele ambiente, aquela experiência pode me fornecer. Então eu vou para a igreja para conhecer pessoas bem intencionadas, pessoas boas, que querem o bem. Eu vou para a igreja para ouvir uma mensagem edificante, inspiradora. Eu vou para a igreja para ouvir um bom louvor. Se o louvor for ruim, eu não quero ir, não. Eu quero ir para uma igreja que tem um louvor top. Às vezes, a gente acha que se manter nesse tipo de relação com Deus, de ir para a igreja para consumir algo, ir para o pequeno grupo a fim de consumir algo, ou achar que isso já é o suficiente, ir para o pequeno grupo, ir para a igreja uma vez por semana, ler a Bíblia lá, orar lá, e aí de vez em quando eu sinto um aperreio no coração, eu oro, e aí de vez em quando também eu leio a Bíblia, e já tá bom, já tá ok. A cota do meu relacionamento com Deus já está preenchida, a cota da semana de se relacionar com Deus está preenchida por esses eventos. E isso, na verdade, meus irmãos, é viver uma vida superficial com Deus, e não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para viver um relacionamento profundo e intencional com Ele. O chamado do Evangelho não é sobre consumo, mas sobre entrega. Um bom exemplo de entrega é quando Jesus, na verdade, vai falar aos seus discípulos: ame ao seu próximo como eu amo vocês. E sabe como Ele demonstrou o seu amor? Se entregando naquela cruz, morrendo, derramando o seu sangue para salvar nossas vidas do pecado e da morte, e nos dando a vida eterna, mesmo sem a gente merecer. E aí, às vezes, a gente acha que por ter uma vida assim moralmente aceita, quando a gente não tem atitudes que são condenáveis assim, pela nossa sociedade ou pela religiosidade, quando a gente consegue camuflar os nossos pecados, não nos vulnerabilizar, enfim, quando a
a gente vive esse relacionamento superficial e a gente acha que tá ok, na verdade, lá no fundinho, talvez a gente esteja pensando que talvez eu haja corretamente para merecer a salvação. E a gente sabe muito bem que o Evangelho mostra pra gente que não existe nada que nenhum ser humano possa fazer na vida que vá conceder salvação a ele. Jesus pagou esse preço por nós. É somente pela fé no sacrifício de Deus, no sacrifício do seu Filho, Jesus, naquela cruz, que nós alcançamos a vida eterna, que nós podemos viver sobre a graça e sobre o amor de Deus. Ele faz isso não porque a gente mereceu, a gente nunca vai merecer, e não tem nada que a gente faça que vai poder pagar esse preço.